Você está sentado aí agora, talvez com o celular na mão, ou com o computador aberto. E de repente, sente esse vazio. Não é tristeza, tampouco alegria. É como se estivesse apenas existindo. Cumprindo tarefas. Repetindo um ciclo. Como se fosse empurrado por uma engrenagem invisível. E se eu te dissesse que esse sentimento tem um nome? Que esse incômodo é o reflexo de uma vida desconectada da razão, do propósito e da consciência. Os antigos estoicos chamariam isso de afastamento da natureza, não da natureza de fora, mas da sua própria natureza interior. Você não está apenas cansado. Você está sendo moldado por valores que não são seus. E vive num ritmo que não respeita a sua alma. A verdade? Você está vivendo uma mentira. E a maioria das pessoas continuará vivendo assim, porque é mais fácil seguir do que parar e olhar para dentro. Desde criança, te ensinaram que a vida tem um roteiro e que só há um caminho: estudar, ganhar dinheiro, conquistar status, agradar os outros, manter aparências. Mas em nenhum momento perguntaram quem você é. O estoicismo nos lembra que viver conforme a natureza é viver segundo a razão, e isso exige que você questione, que você pense por si. Mas a maioria não pensa. A maioria apenas repete. E quem não pensa, não desperta. E quem não desperta, vive no automático. Como dizia Sêneca, é tolo aquele que navega sem rumo, pois nenhum vento lhe será favorável. E talvez seja essa a sua sensação, que você está à deriva. E não é culpa sua. Mas agora é sua responsabilidade. Despertar não é agradável. Envolve dor, perda de ilusões, ruptura com padrões que pareciam certos. Mas essa dor é nobre. É o primeiro passo em direção à liberdade. Os estoicos falavam do desconforto como algo necessário para o crescimento da alma. E você precisa crescer. Porque continuar vivendo os sonhos dos outros é um desperdício da dádiva mais preciosa que você recebeu, o tempo. E o tempo, meu amigo, é a única coisa que realmente é sua. E ainda assim, você o gasta com coisas que não importam. Com distrações. Com comparações. Com metas que nem te pertencem. E quando percebe, é tarde. A vida passou. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas sim o julgamento que fazemos delas. E o seu julgamento está sendo influenciado por um mundo doente. Um mundo que te diz o tempo inteiro que você não é suficiente. Que você precisa correr mais, ganhar mais, mostrar mais. E no meio disso, você esquece o essencial e a virtude, a integridade, a paz de espírito. Você se transforma num produto. Sua atenção é vendida. Sua alma, negociada. E o mais grave, você começa a achar que isso é normal. Que viver cansado, ansioso e vazio é apenas parte da vida adulta. Mas não é. Isso é o sintoma da mentira que você aceitou viver. Você já percebeu como a felicidade sempre está no futuro? Quando eu me formar, quando eu for promovido, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu me aposentar, sempre depois. Mas os estoicos nos lembram, o momento presente é tudo que existe. A vida não está no depois. Está no agora. Se você não encontrar sentido no que está fazendo hoje, o amanhã será apenas uma repetição do mesmo vazio. Marco Aurélio escreveu, você poderia deixar esta vida agora. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Ou seja, pare de adiar sua vida. Pare de viver como se fosse eterno. Porque você não é. A maioria das pessoas evita pensar nisso. Porque dói. Porque mexe com as estruturas. Porque exige que você assuma a responsabilidade de viver de forma consciente. Mas os estoicos viam a vida como um campo de treino. E cada desafio como uma oportunidade para fortalecer a alma. O despertar exige coragem. Coragem para olhar no espelho e perguntar, e é essa vida que eu estou vivendo, se é minha mesmo? Se a resposta for a não, então você já sabe o que precisa fazer.
Você precisa parar de fugir de si mesmo. Parar de seguir vozes externas. Parar de se moldar a uma sociedade que valoriza a aparência em vez de caráter. Você não precisa de mais metas. Precisa de mais clareza. Não precisa de mais coisas. Precisa de mais virtude. Precisa lembrar do que os estoicos chamavam de arete, a excelência de alma. Isso não se compra. Não se conquista com curtidas ou cargos. Se alcança com prática diária, com vigilância sobre seus pensamentos, com escolhas feitas em harmonia com a razão. A sabedoria não está em ter respostas prontas, mas em viver em conformidade com aquilo que você realmente é. Em deixar cair as máscaras. Em aceitar a realidade como ela é, e não como você gostaria que fosse. Talvez agora você esteja se perguntando: o que eu faço? A resposta estoica é simples: pare. Observe. Silencie. Volte-se para dentro. Medite sobre a brevidade da vida, sobre a fugacidade das coisas externas. Encontre prazer na disciplina. Encontre paz na simplicidade. Cultive a tranquilidade da alma como seu bem mais precioso. E comece a reconstruir sua vida não com base no que esperam de você, mas no que você acredita ser certo. Como dizia Epicteto, não busque que as coisas aconteçam como você quer. Mas queira que elas aconteçam como acontecem, e você terá paz. Você perceberá que muitos dos seus desejos foram herdados. Que suas opiniões são reflexos. Que suas escolhas foram condicionadas. Isso dói. Mas é necessário. Cada camada removida é um passo a mais na direção da sua essência. E essa essência, os estoicos chamariam de logos, razão universal que habita cada um de nós. Quando você começa a viver alinhado com o logos, tudo muda. Você se torna mais firme, mais calmo, mais justo. E entende que felicidade não é prazer contínuo. É liberdade interior. É independência emocional. É viver com coragem e dignidade. Você começa a ver que não precisa acompanhar o rebanho. Que pode caminhar na direção contrária, mesmo que isso gere desconforto. Que pode construir uma vida que honra sua alma, mesmo que ela não seja a mais popular. E essa liberdade não depende de ninguém. Não está nas circunstâncias. Está em você. Marco Aurélio dizia: e a alma fica mais forte quando se afasta do que é externo e se volta para si mesma. E é exatamente isso que você precisa fazer: voltar-se para dentro. E resgatar a sua força. Mas atenção, e ninguém vai te dar permissão. Ninguém vai dizer: agora sim, você pode viver de verdade. O mundo quer que você continue dormindo. Porque pessoas despertas são perigosas. Elas pensam. Elas questionam. Elas não seguem ordens sem refletir. Elas não consomem o que não precisam. Elas não se vendem por elogios. Por isso, você precisa ser sua própria permissão. Sua própria bússola. Sua própria disciplina. Não espere o caos bater à porta. Não espere perder tudo para começar a se encontrar. A vida está te dando sinais, e a ansiedade que não passa, o tédio constante, a sensação de estar vivendo no piloto automático. Esses são alertas. E ignorá-los é como ignorar a própria consciência. É como tapar os ouvidos diante da verdade. E a verdade é: você pode viver melhor. Você pode viver com mais presença, mais propósito, mais coragem. Mas precisa fazer escolhas diárias que reflitam isso. Diga não a algo que te desvia. Diga sim a algo que te fortalece. Escolha o caminho da virtude, mesmo quando for mais difícil. Porque no final, é a sua vida. E só você terá que prestar contas sobre o que fez com ela. Então pare e reflita: se ninguém estivesse olhando, se não houvesse plateia, se não existisse comparação, em o que você faria com seus dias? Essa resposta te liberta. Ela revela a sua verdade. E ela está aí dentro de você, esperando por ação. Você não está perdido. Você está despertando.
E o despertar é doloroso no começo, mas libertador depois. Os olhos doem com a luz, mas é melhor enxergar com dor do que permanecer cego com conforto. Agora é sua vez. A mentira chegou ao fim. O tempo é agora. A decisão é sua. Como dizia Sêneca, que enquanto se perde o tempo em hesitações, a vida passa. Então, viva. Mas viva com verdade. Viva com razão. Viva com alma.